Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Manuel Bonfim e estou aqui mais uma vez para trazer a palavra de Deus ao seu coração. A palavra de hoje ela foi sugerida por minha mãe, Maria Firmino, e por Naldirene, minha irmã, lá na Bahia, tá bom? Então, está em São Mateus, capítulo 9, versículos 16 e 17, que diz assim: Ninguém deita remendo de pano novo em veste velha, porque semelhante remendo rompe a veste e faz-se maior a rotura. Nem se deita vinho novo em odres velhos. Aliás, rompem-se os odres e entorna-se o vinho, e os odres estragam-se, mas deita-se vinho novo em odres novos, e assim ambos se conservam. Meu querido, eu poderia intitular essa mensagem de hoje como sendo remendo novo em pano velho, ou vinho novo em odres velhos. O plano da salvação, ele nasceu no coração de Deus. Deus, ele articulou o plano da salvação antes mesmo do homem ter pecado. Tá certo? O Senhor Deus, ele já conhece o homem desde antes de formar o próprio homem. Lá em Salmos 143, versículo 2, o salmista Davi diz que nenhuma pessoa será encontrada justa diante de Deus. Não existe ninguém justo diante de Deus. A Bíblia diz lá em Romanos 3:23 que todos pecaram e destituídos, ou seja, carentes ficaram da glória de Deus. A palavra de Deus, meu querido, ela é muito direta ao afirmar que o homem em si, ele está manchado pelo pecado. O pecado, ele manchou o coração do homem, manchou a intimidade do homem para com Deus. O homem antes tinha uma intimidade com Deus, mas essa intimidade ela foi manchada lá no Jardim do Éden. Então, quando a Bíblia diz que todos pecaram, ela quer dizer então que passou a existir aí então a morte espiritual, ou seja, a separação do homem, espiritualmente falando, com relação a Deus, confirmando o que diz lá em Isaías 59:2, que diz, vamos lá: Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Então, meu querido, é muito grave, é muito sério o estado do homem. Ainda lá em Romanos 6:23, diz que o salário do pecado é a morte. Então, o homem, após ele ser entregue ao pecado, o homem, após se entregar ao pecado, ele encontra-se num estado deplorável diante de Deus. Infelizmente, a devastação do pecado no homem, ele causou uma destruição terrível na sua intimidade, na sua relação para com Deus. Ainda em Isaías, capítulo 64, versículo 6, diz: Mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como trapo de imundícia. E todos nós caímos como a folha, e as nossas culpas como um vento nos arrebatam. Apocalipse 3,17, ele complementa isso. Olha o que diz: Como dizes, rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta. E não sabes que és um desgraçado, miserável e pobre e cego e nu. Meu querido, todos esses textos que eu mostrei aqui, eles mostram o estado deplorável em que está o homem em relação a Deus. Mas a Bíblia, ela traz uma segurança para o homem, ela traz uma solução para o homem. Lá em João, capítulo 1, versículo 1, diz assim: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. No versículo 14 diz: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E no versículo 29 nós vemos a manifestação desse Cordeiro entre nós. Como diz assim, ó: No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Meu querido, meu amado, esse Cordeiro ele trouxe um plano magnífico para a nossa salvação. Em João 3:3, olha o que foi Jesus falou. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade eu te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E no versículo 5 ele complementa: Jesus respondeu: na verdade eu te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então, meus queridos, a gente percebe pelos textos da Bíblia que o Senhor, ele não quer que ninguém parta dessa vida para outra na sua inocência. O Senhor, ele não vai levar ninguém por inocente, tá certo? A própria Bíblia diz, aí lá em Mateus 9, versículos 12 e 13, diz o seguinte, ó: Jesus, porém, ouvindo, disse-lhes: não necessitam de médico
os sãos, mas sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa: misericórdia quero e não sacrifício, porque eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Então aqui está o objetivo pelo qual o Senhor veio para este mundo. Ele veio chamar os doentes, ele veio chamar aquele que se encontrava na forma separada de Deus. Tá certo? Então essa veste velha é o homem. Este odre velho é o homem, assim como esse tecido novo é a palavra de Deus, assim como esse vinho novo é essa palavra que modifica o homem. A Bíblia diz que é necessário que o homem nasça de novo, é necessário que o homem passe pelo novo nascimento para que ele possa receber essa palavra, receber esse vinho novo, receber esse pano novo na sua vida. Então, se faz necessário nascer de novo para que o homem possa conhecer e suportar a glória de Deus na sua vida. Esse novo nascimento, ele capacita o homem a fazer parte dessa nova dimensão espiritual de Deus para com o homem, que Deus quer dar ao homem. Foi aí que Jesus disse em Mateus 9, 16 e 17, que não se pode colocar remendo novo em pano velho, nem vinho novo em odres velhos. Na expressão vinho novo, aqui, a palavra novo no grego é neos. Esse neos significa algo feito recentemente. Já na expressão odres novos, a palavra novo aqui é kainos. Kainos no grego significa algo novo, porém que foi renovado, recuperado. Os odres velhos precisavam ser imersos na água para serem amaciados. E após esse processo, eles eram untados com manteiga ou com óleo para vedá-lo melhor e assim evitar evaporação ou vazamentos do vinho. Então, meu querido, o pano velho ou o odre velho somos nós, tá certo? Enquanto que o pano novo e o vinho novo é a palavra de Deus. O homem natural, assim como o tecido natural, o pano velho, ou como o odre velho, ele não suporta as coisas de Deus. A Bíblia diz, lá em 1 Coríntios 1,18, Paulo disse o seguinte: porque a palavra de Deus é loucura para os que perecem, mas para que nós que somos salvos é o poder de Deus. Isso quer dizer que a palavra de Deus, ela não será bem-vinda pelo homem natural de forma natural. É preciso que haja uma intervenção espiritual, ou seja, é preciso que o Senhor, ele entre com o seu espírito, ele transformando esse odre velho em um odre novo, e transformando esse pano velho em um pano novo, tá certo? Essa passagem ela é semelhante também àquela passagem lá de Mateus 13, né, sobre a parábola da semeadura, quando aquela semente ela foi lançada naquela terra e a terra ela era de certa forma dura e não podia a semente penetrar, ou então aquela terra ela tinha bastante espinhos e a semente não pôde crescer com força, ou então tinha pedregais, então a semente não pôde se desenvolver porque não tinha aprofundamento, tá certo? Então tudo isso representa o homem velho, assim como essas terras representam o coração velho, também aquele odre velho representa o homem velho, e aquele tecido velho representa o homem velho. Então esse odre novo, esse tecido novo que deve ser o novo homem, ele é como aquela terra boa que recebe a semente de uma boa, né, e aquela semente cresce e dá muitos frutos, e isso quer dizer o quê? Que a palavra de Deus se desenvolve nessa pessoa. Meu querido, Jesus tem o melhor vinho para você. Jesus tem a melhor escolha para você. Resta agora você aceitar essa escolha dele. Em Apocalipse 3:20 ele disse: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, eu entrarei na sua casa e com ele cearei e ele comigo. Tá certo? Então venha fazer parte dessa nova empreitada que o Senhor quer te dar, dessa nova vida que ele quer te oferecer. O apóstolo Paulo disse em 2 Coríntios 5,17: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo. Jesus quer te deixar novo para Deus. Jesus quer te tornar apto ou capacitado para receber o Espírito Santo. Para isso, basta que você permita ele fazer parte da tua vida, tá bom? Meu querido, um grande abraço, que Deus te abençoe em nome de Jesus. Compartilhe essa mensagem com os seus contatos pelo WhatsApp, pelo Face, para que mais pessoas possam ouvir a palavra de Deus, tá bom? E vamos juntos nessa caminhada até um dia o Senhor Jesus vir buscar a sua igreja e nós subirmos com ele para a glória do seu nome. Em nome de Jesus, um grande abraço e até a próxima.